Amém. Vou beber uma aguinha aqui que eu gastei minha voz todo dia no louvor. Agora vai. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 14, parte B, até o 20. Mais cedo eu estava me perguntando se eu leria do 1 ao 20. E eu fiquei na dúvida, né? Será que vai? Falei, não, só do 14 em diante aí para os irmãos entenderem um pouco do texto, já que é um texto conhecido da maioria. E para quem tiver oportunidade e não conhece, depois pode ler o capítulo 5 todinho do livro de Marcos. A referência também se encontra em Mateus 8:34 e em Lucas 8, dos versos 35 a 39. Então é um texto conhecido. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em seu perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Deus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Senhor nosso Deus, te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em tua presença. Te agradeço por este culto maravilhoso até o presente momento, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe com esse louvor maravilhoso. E que o Senhor possa também, garanto que tenha abençoado a todos que estão aqui presentes, ó Pai. Te agradeço por tudo, te agradeço pela palavra do Senhor, de que a gente possa aqui somente levar o que o Senhor tem aos corações dos irmãos. E que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer. É essa oração que eu faço, em nome e por amor de Cristo. Amém, Senhor. Um missionário inusitado. E eu vou chegar neste ponto mais na frente. Vamos primeiro entender o contexto aonde Jesus se encontrava e que situação que estava. Jesus Cristo aqui estava na região da Galileia, fazendo ali já a sua segunda abordagem naquela região. Então, e aí tem o fato que ocorre com o Gerazeno, ou Gadareno, para em algumas versões, ou na verdade na versão de Mateus, que fica registrado nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Então, a gente nota que Jesus Cristo, ele fazia seu trabalho ali naquela região da Galileia. Então ele toma um barco e vai para a região de Decápolis. No livro de Mateus menciona-se 2 endemoniados no texto. A gente vai observar. No livro de Marcos e Lucas menciona-se somente esse. Os estudiosos nos explicam que esse é mencionado pelo fato da agressividade dele, de que ele era muito mais agressivo do que o outro. Por isso eles dão mais atenção para este endemoniado. E o outro acaba a gente não tendo relatos maiores sobre ele. Mas nós temos sobre esse. E é isso que a gente vai tentar trazer aos irmãos, para mostrar o tamanho
podia prendê-lo. Então nós vemos que Jesus Cristo sai de uma região da Galileia, atravessa o mar da Galileia para a região de Decápolis. Ali, assim, vai ter um encontro com este endemoniado. Na verdade, na hora que ele desce do barco, o endemoniado já vai ao encontro dele. E então, ali a gente começa a observar o trabalho que Jesus Cristo faz na vida daquele homem. Dos versos de 1 a 20, de 1 a 14, nós vamos ler o relato de quem já conhece, a gente sabe o quanto aquele homem foi afligido pelos demônios, o quanto aquele homem foi dominado e domado por várias legiões de demônios, e quanto ele estava com sua vida totalmente consumida por esses demônios. E Jesus Cristo, fazendo isso, ele faz uma quebra entre as nações aí. A gente entende que Jesus Cristo, momentos antes, Jesus Cristo fala para os seus. E neste momento ele sai da região da Galileia, na parte dos judeus, e vai para a região de Decápolis, na parte grega. E nós podemos encontrar aqui, visualizar aqui neste momento, que ele sai da região dos seus e vai pregar para os pagãos. Nós podemos compreender que Cristo fez isso pelo simples fato de que os discípulos dele também não iriam fazer. Então, Jesus Cristo teria que dar o primeiro passo para os pagãos também chegarem ao conhecimento da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, o próprio Cristo, decide ir lá e mostrar aos judeus o trato como deveria ser, como é que eles deveriam tratar o evangelho. Então ele vai lá ter com esse endemoniado. E aí a gente pode colocar aqui endemoninhado ou endemoniado, tanto faz, na língua portuguesa é o mesmo significado. E assim todos presenciaram aquele fato, ali naquele local. Todos os gerazenos, como está escrito no livro de Marcos, eu vou tratar assim, presenciaram o fato ocorrido, o fato de uma vida sendo restaurada. Então Cristo fala a ele, traz a palavra a ele, observa a ação de todos ali presentes, e quando o endemoniado pede para poder ir com ele, porque Jesus Cristo, quando ele faz essa ação, ele é expulso, né, da cidade. E aí, por causa dos proprietários. Então, ele observa isso e fala para o endemoniado, que era endemoniado, agora já está curado, pregar e proclamar a palavra de Deus. E o verso 20 nos diz assim: então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então a gente vê aqui a restauração que Deus fez na vida deste homem. A restauração que Deus fez naquele local. Nós podemos observar no texto, em todo o texto, e o texto que trata disso é como eu já disse, versos de 1 a 20. Quem tiver oportunidade pode ler depois, que Jesus Cristo vai restaurar a vida deste homem. Jesus Cristo não só vai restaurar a vida deste homem, como vai causar discórdia também na nação ali, que não conhecia a Cristo. Jesus Cristo, provavelmente, a gente vê no texto, permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e mais de 2.000 porcos se lançaram ao mar. Então a gente pôde compreender que aqui o prejuízo foi muito grande. Foi um prejuízo financeiro muito grande. Então, quem viu aquela cena, e os proprietários daquelas terras, o proprietário daqueles porcos, a última coisa que eles queriam era Cristo naquele local. E assim Cristo fez. Entrou dentro do barco e foi embora e deixou o endemoniado, ou curado ali dos demônios, proclamar o evangelho. E aí a primeira lição que eu
E a gente vai aprender algumas lições nesta noite com este texto. E uma lição que a gente aprende, que nós podemos aprender aqui, é que o homem endemoniado precisava de Cristo. Cristo vai ao encontro daquele homem porque ele precisava receber aquele encontro. Nós sabemos o tanto que a vida daquele homem estava difícil pelos relatos. Nós podemos imaginar o que ele estava passando, mas nós não teremos noção alguma do que é isso. Às vezes alguns já viram, algumas pessoas possessas ou não, mas eu acho que a maioria não presenciou isso. Então, às vezes, nós não temos noção do que é uma situação dessa. E o texto nos traz que esse homem estava acorrentado e ele conseguia escapar das correntes. Essa é uma cena assustadora. Então, provavelmente, esse homem não era bem-vindo em lugar algum. Tanto é que ele vivia nos sepulcros ou cemitério. Era ali sua vida. Ali ele dizia, que se vivia. E os demônios dominavam a vida daquele homem ali naquele local. E dali ele não saía. Ele era agressivo, ele não respeitava ninguém, ele prejudicava as pessoas. E Jesus Cristo vem ter com este homem. E aí no relato que a gente leu aqui, nós observamos que está escrito assim: então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado. No capítulo 8 de Lucas fala que ele estava assentado aos pés de Cristo, vestido em perfeito juízo, e temeram. Meus irmãos, aquele que estava condenado por todos, aquele que ninguém queria chegar perto, estava conversando de maneira lúcida. Jesus Cristo restaura a vida desse homem de tal maneira que as pessoas temeram, as pessoas se assustaram. Elas não estavam acostumadas a ver aquilo. E eu fico pensando, se a vida desse homem foi restaurada, se a vida desse Gerazeno foi restaurada, imagina a nossa vida, imagina a vida de cada um aqui, o que Deus não pode fazer. Mas a restauração na vida daquele homem só veio através da ação de Cristo. E eu quero dizer uma coisa: só Ele que pôde fazer isso, porque só Ele pôde também mudar a história. Só Ele pôde mudar a nossa história de condenação eterna, para agora sermos salvos com Ele. Só Ele é capaz de nos dar a salvação. E só Ele é capaz de tirar um condenado à morte e te dar a vida eterna. Somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode mudar a sua história. Somente Cristo pode mudar a sua vida. Somente Cristo pode fazer algo por você que às vezes a gente não consegue imaginar, que nós não podemos, às vezes não conseguimos ver solução, não conseguimos ver uma solução para o problema. Mas Cristo sim, tem a solução para os seus problemas. Cristo sim, sabe do que você precisa. E às vezes, muitas das vezes, a gente quer o sim para algumas coisas e vem o não. Porque Ele sabe o que você mais precisa. E Ele sabe da sua necessidade. E Ele sabe o que é melhor para você. Segunda lição que a gente pode tirar essa noite aqui no texto é que não só aquele homem precisava
de Cristo. Mas o povo daquela região também precisava. Os gerazenos precisavam do milagre, daquele milagre. Versos 16 e 18. Diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Como eu já disse, com o ocorrido, as pessoas que menos se importaram, que menos ficaram satisfeitas com aquilo, foram os donos dos porcos. Mas não só os donos, mas muita gente também ficou assustada. Eles temeram pela ação, mas eles temeram por outras situações também, que às vezes a gente não sabe, que é realmente sobre os porcos, que às vezes a gente não conhece esse contexto. Os porcos para aquele povo era algo muito valioso. Assim, eu vou trazer para hoje a realidade nossa, Brasil e principalmente o estado de Goiás, como o gado tem muita importância financeira para a gente. O gado tem muita importância e muito valor financeiro. Tanto é que todos os dias nós vemos isso na televisão, o preço da arroba e tudo mais. Então isso tem valor. Os porcos também tinham valor para aqueles povos. Mas além do valor financeiro, os porcos tinham valor espiritual. Eram os porcos que aquele povo, daquela região da Grécia, daquele povo, daquela região, que eles levavam ao sacrifício aos seus deuses. Então ele, além do valor financeiro que se tinha um valor religioso para aquele povo. Eles compreendiam que o que aconteceu foi algo temeroso. Não só o prejuízo, mas como algo que às vezes afrontou o Deus deles. No que eles acreditavam. Então nós temos que observar que havia diferenças entre os povos. Por esse motivo, um dos motivos que o povo judeu não iria até aquele povo, se não fosse através da ação de Cristo, era esse. Para os judeus, o que eles sacrificavam era o cordeiro. Os gentios, pagãos, o porco. Jesus Cristo vai lá e mexe não só com o financeiro deles, mas com toda a estrutura religiosa ali naquele local. E aí permite tudo o que aconteceu acontecer, não por um acaso. Às vezes a gente lê e não percebe, não se atenta a alguns detalhes. E até descobrir isso aqui, eu nunca tinha nem parado para pensar nesse texto dessa maneira, dessa forma. Outro fator que no texto a gente pode tirar, que às vezes não observa, relacionado àqueles ali no local, é que em nenhum momento eles se preocuparam com o Geraseno restaurado. Eles não se preocuparam com aquela vida sendo restaurada. Em momento algum eles se preocuparam com isso. Eles só se preocuparam com o fato dos porquinhos. E às vezes isso nós temos que trazer para a gente também. Muitas das vezes, ou a gente não observa o que está acontecendo ao nosso redor, ou às vezes as pessoas não observam, né, o que está acontecendo com a gente, conosco. Mas uma coisa eu quero te dizer. Jesus Cristo se importa com você. Ele sabe aonde Ele vai te usar. Ele sabe aonde você precisa ser restaurado. Ele sabe o que Ele tem que fazer para a sua vida ser restaurada.
Os gerazenos não entenderam naquele momento tudo o que estava acontecendo. Eles simplesmente temeram. Jesus Cristo, então, por isso que eles, indignados, expulsaram Cristo dali. E Jesus Cristo, então, fala para aquele homem que havia sido curado: você vai ficar e pregar para este povo. Você vai ficar e falar o que aconteceu na sua vida para esta nação, para estas nações, para estes povos. Então Jesus vai embora. E aí nós vemos um milagre acontecer, que é o terceiro, mais um milagre acontecendo, que é o terceiro lição que a gente tem essa noite. Os gerazenos são alcançados. 19 e 20, diz: Jesus, porém, não lhe partiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Deus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis para a gente tentar levar aqui, eram 10 cidades que tinham viviam, eram vizinhas, 10 cidades vizinhas que formavam uma cidade maior, né, essa grande cidade, que era Decápolis. Então, o que o Gerazeno fez? Restaurado, pregou através de sua vida. Depois de curado, em perfeito juízo, ele sai falando, dando testemunho da sua vida, mostrando ao povo o que Jesus lhe havia feito, mostrando como ele foi curado, como ele foi restaurado, como a sua vida era uma nova vida. E todos se admiravam. Todos se admiravam com o que ele fazia. Agora imagine, irmãos, o quanto esse homem não machucou pessoas. Esse homem que estava possesso, não respondia pelos seus atos, não conseguia ter domínio de si próprio. Fez o que fez. Ele não estava nem com seus familiares por perto, vivendo num cemitério. O texto diz, dentro de uma caverna. Ele já não tinha mais nada de social com ele. Ele não entendia o que era um ser humano. E agora tem sua vida restaurada. Sua vida tem uma nova vida em Cristo. Pensa na alegria que esse homem não estava. Pensa ele se livrando das garras do maligno e podendo falar por si mesmo o que aconteceu com ele. Podendo dizer a todos o que foi feito com ele, as maravilhas que aconteceram na vida dele. Então, começa-se a surtir o efeito. E eu estou falando que os gerazenos foram alcançados baseado em Marcos capítulo 6, dos versos 53 em diante. E a gente vai ter relatos até Marcos capítulo 8, verso 10, para quem não se lembra, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Mais de 4.000 homens naquela segunda multiplicação. E eu vou ler dos 6 a 53, eles aguardando Jesus. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam os leitos e enfermos para onde ouviam o que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos tocavam, saíam curados. Então ele volta naquela região de Decápolis, ele retorna ali naquela região, em uma outra cidade,
e é recebido dessa forma. E aí a gente tem lá no final a segunda multiplicação de pães e peixes, que também naquela região, com este povo, que expulsou eles de lá. E nessa segunda vez que ele passa por ali, é marcada por vários milagres. Há vários relatos de vários milagres. E quando nós observamos a ação de Cristo com aquele homem, atingiu milhares e milhares de pessoas com um homem, com uma pessoa, mudando a vida de uma pessoa. E que tira que a gente possa compreender que não importa como está a nossa vida, não importa como está a sua vida, que nós vemos que diante dos relatos, nós vemos diante do que Deus nos mostrou, relatado aqui na palavra dele, o quanto ele fez pelos seus, o quanto ele restaura os seus, o quanto ele mostra que ele sabe o que é melhor para a sua vida. Um homem que ninguém mais acreditava, que ninguém mais queria ter ele por perto, foi restaurado. E Deus deu testemunho pessoal por várias cidades, por vários locais. E ali eles recebem a Cristo pelo testemunho. E aqui eu falo o título, um missionário inusitado, é porque ninguém imaginava que um homem que estava do jeito que aquele homem estava poderia ter influenciado tanta gente a entender que é Cristo Jesus. E não tem o nome dele registrado aqui. Nós só sabemos que um homem endemoniado foi curado e proclamou sobre a sua restauração aos seus, àqueles que estavam por perto. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, ó Pai, que nós possamos compreender que cada um aqui é um vaso a ser utilizado na tua obra. Que nós possamos aqui ser utilizados para o teu reino, ó Pai. Que nós possamos proclamar o teu evangelho, a tua verdade, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Nós sabemos que não vai ser fácil. Nós entendemos que isso não vai ser algo fácil. Mas podemos compreender que tudo é para a honra e glória do teu nome. Que nós possamos compreender e sair daqui como este homem, proclamando o evangelho por causa das nossas vidas, por causa do que o Senhor nos tem dado e que o Senhor nos tem garantido, que é a vida eterna. É essa oração que eu faço, em nome e por amor de Cristo. Amém, Senhor.